Paz, boa tarde! Estamos aqui novamente, agora para ministrar a palavra de Filemon, o qual eu já orei pela manhã e agora eu vou ler com você e vou explicar a palavra de Deus. Deixa eu só escrever aqui o semeio no ministério, para eu criar o hábito, né? Porque Deus disse, a gente tem que obedecer. É Ele que toca, é Ele que faz, é Ele que está no controle de todas as coisas, não é assim? Agora, eu gostaria de orar com você, amém? Não esquece, ó, tá entrando, encaminhe, manda o aviãozinho para todos os seus contatos e vamos nos encher da palavra de Deus. Primeiro eu vou orar. Dani, seja bem-vinda, glória a Deus. Lá de Camboriú, a Dani, glória a Deus. Vamos lá. Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu me coloco agora como canal de bênção em Tuas mãos, para ler a Tua palavra, para esmiuçarmos a Tua palavra e que a revelação venha de Ti, do Seu Espírito Santo, porque foi o Senhor que inspirou os homens para escrevê-la. Então, que o Senhor venha me usar agora como canal de bênção e esta palavra venha a ser bênção na minha vida na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria só de estar fazendo como que é o nome? Uma explanação, né, básica aqui, que Filemon, o livro de Filemon, ele era um homem da igreja de Colosso, né? Há pouco tempo a gente terminou o livro de Colossenses aí, e o apóstolo Paulo decidiu escrever para ele a respeito então de Onésimo, né? E Onésimo era, na verdade, um escravo que Filemon tinha na época, mas depois, né, que de um tempo como escravo, e ali eles demandam uma situação a qual eles podem pagar por si mesmo, né, no sentido de eles estarem ali tendo dinheiro e pagarem a sua própria liberdade. Mas aqui no caso em específico diz que ele fugiu, né? Ele fugiu e acabou indo de encontro ao apóstolo Paulo. E aí acontece então o mover daquilo que a gente vai discernir e dissertar, na verdade, agora à tarde. Vou ler aqui com você. Eu, Paulo, sou um prisioneiro por causa de Cristo, com meu irmão Timóteo. Escrevo esta carta a você, Filemon, meu bom amigo e companheiro na obra, e também a nossa irmã Áfia, a Arquipo, verdadeiro guerreiro, e a igreja que se reúne em sua casa. Ou seja, tinha um culto ali na casa de Filemon. O melhor de Deus para vocês, bênção de Cristo sobre vocês. Toda vez que seu nome é citado em minhas orações, eu digo, graças a Deus. Tenho ouvido que você ultrapassa os demais cristãos no amor e na fé que tem no Senhor Jesus. Continuo orando para que a fé que temos em comum continue a se manifestar nas coisas boas que fazemos e que as pessoas reconheçam Cristo em tudo isso. Amigo, você não faz ideia de como me sinto bem sabendo desse amor. Ainda mais quando vejo sua hospitalidade para com os irmãos. Então, Filemon, ele estava numa condição aqui de abrir a casa dele para que o evangelho fosse propagado. E ele tinha ali seus escravos e Onésimo era um deles. E pensando nisso que vou pedir um favor a você, na condição de embaixador de Cristo e agora prisioneiro por causa dele, eu não hesitaria em ordenar se fosse necessário, mas prefiro fazer um pedido pessoal. Ou seja, Paulo, ele tinha pessoas que escreviam cartas para ele, mas nesse sentido aqui, ele mesmo escreveu de próprio punho essa carta a Filemon para falar a respeito de Onésimo.
Aqui na prisão adotei um filho, digamos assim, e aí está ele, entregando pessoalmente esta carta, Onésimo. Antes ele era inútil para você, agora é útil para nós dois. Eu estou enviando de volta a você, mas com isso me sinto como se tivesse amputado um braço. Eu queria mantê-lo aqui enquanto você se esforça para ajudar aí, livre, e eu aqui de dentro preso por causa da mensagem. Mas eu não quis fazer nada sem o seu conhecimento, nem obrigá-lo a praticar uma boa ação sem estar disposto a praticá-la. Então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui? Olha, eu estou enviando uma carta que eu fiz de próprio punho, através do seu ex-escravo, que é Onésimo, que antes não tinha utilidade alguma para você e nem para mim. Porém, como ele agora é uma pessoa que está aqui comigo, né? Então ele diz o seguinte, que ele envia de volta Onésimo para Filemon, porque Onésimo agora conhece Jesus, porque agora Onésimo conhece a palavra. Então, de certa forma, o que ele está dizendo aqui? Que essa atitude de Onésimo, de ter fugido, agora não é mais a questão em xeque para Filemon. Mas a questão é, receba-o agora, porque agora, como ele conhece a Jesus Cristo, ele será útil para mim e também para você. Ou seja, as coisas que Onésimo havia feito enquanto escravo, de ter fugido, ou toda e qualquer situação que envolva isso, que aqui não relata, né? Os detalhes disso, só diz que ele fugiu. Aqui está dizendo que ele não era, ele era inútil, né? Então, naquela época, enquanto ele não tinha Jesus, porém, quando ele envia Onésimo, ele fala assim, eu gostaria de ter amputado o meu braço, né? Um dos meus braços, porque Onésimo agora tem sido útil a mim. E como ele tem sido útil a mim, eu estando preso, eu estou enviando de volta para você, te fazendo um pedido pessoal para que você o receba. Então aqui, o que demonstra essa atitude de Paulo? Que é importante a gente saber que pessoas que passaram na nossa vida, que foram inúteis ou de alguma forma não foram, não caminharam dentro daquilo que era o propósito de Deus, quando conhece Jesus, aqui ele está dizendo, agora ele tem Jesus, deu uma nova chance para ele, porque agora ele vai ser útil para mim e para você. Então aqui existe um perdão, há uma redenção, há uma transformação. Continuando. Ainda o apóstolo Paulo diz assim, eu posso obrigá-lo, né, entre aspas, a aceitá-lo de volta, mas eu não vou aceitar, não vou te pedir isso como uma obrigação, mas como um pedido de amigo amado que tem aberto a sua casa para o evangelho ser propagado. Talvez tenha sido melhor que você o perdesse por um tempo. Você o está recuperando agora com uma vantagem. Não como simples escravo, mas como verdadeiro irmão em Cristo. Foi o que ele significou para mim e será muito mais para você. Portanto, se você ainda me considera um companheiro, receba-o de volta como se recebesse a mim. Essa é a minha assinatura pessoal. Paulo. Ponto. Assumo essa dívida e não preciso lembrar que você me deve a vida. Preciso? Amigo, faça-me esse grande favor. Você fará isso para Cristo, mas também fará para o meu coração. Ou seja, quando o apóstolo Paulo disse que Onésimo havia fugido e que ele era inútil tanto para Paulo quanto para Filemon, ele não tinha o conhecimento de Jesus, mas agora ele está dizendo e esclarecendo, eu estou mandando Onésimo de volta, porque tem um diferencial. Aqui ele foi para mim um dos braços que me ajudou dentro da propagação do evangelho, dentro de tudo que eu precisei ali para que o nome de Deus fosse glorificado. E a vantagem é que ele tem Jesus agora. Então, como ele era escravo antes, agora ele não é mais escravo, agora ele é teu irmão na fé. Agora ele é irmão em Cristo Jesus.
E enquanto irmão em Cristo Jesus, aqui ele está dizendo o quê? Agora ele vai ser útil tanto a mim quanto a você. Receba-o de volta, né? E aí o apóstolo Paulo, ali, como foi uma carta pessoal, ele dá uma pressionadinha dizendo: eu não quero forçar você a recebê-lo, porque você deve sua vida a mim. Não preciso lembrar disso, mas eu te peço em amor, né? Que haja perdão, que haja transformação, que haja aí uma redenção. Por quê? Porque Onésimo, antes de escravo, sem ter Cristo, era uma pessoa. Depois que Onésimo aceitou Jesus e a semente do evangelho estava nele, Jesus estava nele, agora ele não é mais inútil, agora ele é útil para mim e útil para você, principalmente você que está do lado de fora. Então, se aqui eu, né, sinto em mim tê-lo que enviá-lo, porque aqui ele está sendo uma boa pessoa, que ele está sendo um braço adequado, digamos aqui, porque ele fala assim, eu gostaria de amputar um braço, né? Como se ele tivesse amputado um braço, se desfazendo de Onésimo ali. Então ele está enviando Onésimo agora, conhecedor de Jesus, um homem transformado, um homem perdoado, um homem honrado, um homem agora não escravo, mas um homem livre, um homem filho, né? Filho do Deus vivo aqui, porque agora ele fala, eu estou te enviando um irmão em Cristo Jesus. E aí a gente olha para a nossa vida. O que a gente traz dessa lição? Nós éramos como Onésimo. Estávamos escravos do mundo. Tínhamos um senhor do mundo que nos dominava. Só que conhecemos Jesus. E a partir do momento que conhecemos Jesus, deixamos essa condição de escravo, de ingratos, para ser uma pessoa irmã em Cristo, correta, aonde tem uma carta de recomendação pessoal de Paulo, né? Jesus recomenda a nossa vida, né? Dentro do que é o propósito dele, dando esse aval pelo sangue dele, pela morte de cruz que ele teve ali. Então significa que hoje eu e você podemos ter acesso a Jesus, ter acesso às pessoas, falar do evangelho, propagar o evangelho, porque Jesus deu essa carta de alforria na nossa vida. Ele pagou com o sangue dele a nossa liberdade. Ele pagou com o sangue dele o sofrimento ali na cruz, por mim e por você. Então significa que antes éramos escravos, hoje não mais. Somos transformados, amados, recomendados dentro dessa caminhada e prática de andar conforme a palavra de Deus. Então esse livro é maravilhoso. Eu falei, Jesus, como a tua palavra ela é linda, porque escrita há quantos mil anos atrás, inspirados, né, por homens cheios do Espírito Santo. E ela tem efeito na nossa vida. Então, se aqui Filemon tinha que perdoar Onésimo, porque antes ele não tinha Jesus, e agora a casa dele é uma igreja, a casa dele propaga o evangelho, a vida dele demonstra o comprometimento que ele tem com Deus, porque aqui o apóstolo Paulo fala, continua orando para que a fé que temos em comum continue a se manifestar nas coisas boas que fazemos. E aí ele diz assim, amigo, você não faz ideia de como me sinto bem sabendo desse amor. Ou seja, que ele toda vez que ia orar por Filemon, ele sabia que ele estava firmado no amor e na fé em Jesus Cristo. E assim é comigo e assim é com você. Que possamos estar firmados nessa nova vida, firmados na vida com Jesus, firmados no comprometimento de levar o amor, a fé, a palavra, o perdão, a restauração, a redenção, porque foi isso que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Então aqui ele está dizendo que a carta que Paulo fez para Filemon é a carta que Jesus nos entregou e fala para o diabo, esse daí você não tem mais. Esse daí você não tem mais direito sobre ele, porque eu paguei o preço na cruz por ele e agora ele é livre para anunciar o evangelho, para viver uma vida digna, para viver uma vida correta, para agora estar comprometido com a obra, comprometido com a fé, comprometido com o amor, comprometido como meu filho. Deus, né? Filho de Deus.
Então, irmão de Jesus, irmão meu e seu na fé, irmão ali de Filemão agora, não mais escravo. Então, glória a Deus por isso. O Senhor é lindo, Ele é maravilhoso. E é essa convicção que a gente tem que ter dia após dia, sabendo que o Senhor cuida de nós, Ele pagou um preço na cruz pelas nossas vidas, Ele prontamente nos perdoou e nós devemos prontamente, assim como Filemão, porque aqui diz assim, ó: conheço você o bastante para saber que me atenderá. Imagino que você fará ainda mais do que pedir. Por quê? Porque ele conhecia Filemão, ele conhecia o caráter de Filemão. E assim, quando Deus pagou o preço por mim e por você, ele não viu a gente lá no erro. Ele viu a gente pronto, anunciando a palavra, vivendo de forma correta. E ainda fazendo muito mais daquilo que a gente possa imaginar, né? A propósito, deixe um quarto preparado para mim por causa de suas orações. Espero ser seu hóspede outra vez. Epáfras, meu companheiro de cela na causa de Cristo, manda saudações. Também meus colaboradores Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas. Tudo de bom para você da parte do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo e todas essas pessoas aqui estavam ali pagando um preço por anunciar a palavra, por anunciar o evangelho, e Paulo ainda tinha a esperança, né, de voltar a ser livre, mas ele morreu, né, como um mártir ali para Jesus, mas ele se tornou um homem livre. Ele estava preso no corpo físico, mas o espírito de Paulo, a alma de Paulo estava livre, tanto é que ele escrevia e anunciava a palavra de Deus. Então, a morte dele tornou ele livre para viver a eternidade com Deus, né? Aqui ele achava que ia voltar, tanto é que ele fala: por causa das suas orações, espero ser seu hóspede outra vez. Então, às vezes, aquilo que a gente pensa, né, não necessariamente é, mas sabemos que Paulo está com Deus e que, de alguma forma, ele era um homem livre. Na alma dele, no espírito dele, na forma como ele anunciava o evangelho. Porque todas essas cartas, né, que foram escritas no Novo Testamento, boa parte dela, a maioria dela, foi escrita pelo apóstolo Paulo. E aqui ele nos traz orientações que esse tempo que ele estava ali na prisão, o Espírito Santo começou a inspirar ele para escrever, para nos dar orientação. Então era válido para aquela época como é válido para essa época de hoje. Amém? Então vamos orar? Deus abençoe. Fernanda também entrou, seja bem-vinda. Ó, tem uma da Bahia, outra de Santa Catarina. Louvado seja Deus. Então vamos orar. Paizinho querido, eis-me aqui diante da tua presença. Eu louvo a ti, Pai, porque o Senhor pagou o preço na cruz pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. E hoje, Pai, somos ligados na videira verdadeira que é Jesus, através do teu Santo Espírito Santo, através do sangue de Jesus. Somos irmãos em Cristo e que, sendo essa irmandade, Pai, possamos também agir como Cristo agiu, liberando perdão, se permitindo ser transformados. Antes, Pai, quando estávamos no mundo, éramos enganados pelo pecado, tínhamos ali, Senhor, ações que não colaboravam com o teu melhor para as nossas vidas, estávamos no engano, mas depois que conhecemos o Senhor, depois que recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, a limpeza começou a ser feita de dentro para fora e hoje somos limpos e santificados dia após dia. Iremos ser santificados até a tua volta, Pai. Que o Senhor venha, assim como Davi falou ali, Senhor, em Salmos. Sonda-me, Senhor, veja se há em mim algum caminho mau na minha mente, no meu coração, para que o Senhor traga isso e eu possa renunciar e eu possa estar ali tendo uma vida de transformação, de renúncia do pecado, de renúncia do meu eu, de renúncia daquilo que não provém de ti. Meu amigo Espírito Santo, renunciamos agora em concordância, eu com todas as minhas irmãs aqui, Pai, em nome de Jesus, renunciamos tudo aquilo, Pai, que não queremos, que o Senhor não quer em nós, renunciamos, porque a nossa vida
pertence a ti, temos um dono, é o Senhor Jesus, o nosso Pai, dono de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente, que está no controle de tudo. Meu amigo Espírito Santo, eu clamo a ti de todo o meu coração, para que o Senhor venha e nos purifique cada dia, que possamos estar com o coração aberto a ser transformados, que a nossa mente e o nosso coração sejam transformados pela tua palavra, pelo preço que Jesus pagou na cruz, pela carta que ele nos deu de alforria, de controle do mundo que nos controlava, do Senhor do mundo, Pai. Hoje temos o Senhor Deus, soberano nos céus e na terra e abaixo da terra, poderoso em todas as questões, que cuida das nossas vidas. Assim te bendizemos, assim te glorificamos, Pai. Não nos deixa, Pai, andar errado diante da tua presença, porque aqui houve o encontro de Onésimo, Senhor, com o Senhor, e a vida de Onésimo foi transformada, e as ações de Onésimo passou a ser a ação que vem de ti, a ação que vem do teu coração, a ação que ele de fato estava sendo transformado em alguém que pertencia a Jesus. Que as nossas vidas, Pai, estejam pertencentes a ti em todo o tempo. Em nome de Jesus, te agradecemos e declaramos essa verdade sobre a nossa vida. Amém. Não esquece de curtir, compartilhar. Deixe seu like e oremos um pelos outros. Gostaria também, antes de finalizar, fazer uma outra oração agora pelo povo do Rio Grande do Sul, que está ali debaixo de muita chuva, de muita destruição, que o Espírito Santo venha conduzi-los. Amém? Maravilhoso Pai, eu me coloco aqui novamente em tua presença, clamando a ti, Pai, pelo Rio Grande do Sul, que o Senhor venha mandar, Senhor, o alimento, que o Senhor venha mandar a provisão, que o Senhor venha mandar a roupa, que o Senhor venha mandar o socorro, que o Senhor venha mandar o consolo, que o Senhor venha mandar a paz, Senhor, para aquele povo que tanto precisa de ti, diante desse caos o qual tem se instalado naquele estado. Maravilhoso Deus, estende as tuas mãos santas de poder sobre a cidade, Pai, que foi inundada, sobre todas as cidades aos redores, e que o Brasil, Pai, se mobilize em ação para ajudar aquele povo, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, intercessores, levanta pessoas, Pai, que estarão enviando recursos, levanta pessoas, Pai, que estarão intercedendo, indo até lá, se solidarizar, Pai, com eles, dando ali um amparo, dando ali um socorro. Estende, Pai, as tuas mãos santas de poder sobre aquele lugar e vem, Senhor, com refrigério para aquelas vidas que perderam casas, famílias, pessoas ali. Quantas morreram, Pai? Em nome de Jesus, pedimos a tua intervenção direta para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém? Então, Deus abençoe e segunda-feira estaremos de volta aqui com a nova palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.